Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Como Criar. Eu me chamo Luan Álvaro e no vídeo de hoje nós vamos recriar aqui o Instagram, beleza? E vamos utilizar apenas HTML e CSS para fazer isso, tá? Então se você gostou da ideia, já deixa um like, já se inscreve aqui no canal, que agora a gente vai ter conteúdo pra caramba aqui. Toda semana a gente vai postar bastante conteúdo aqui pra vocês, beleza? Então é só vir aqui ó, no youtube.com/como criar, se inscrever, assinar o sininho, ativar os sininhos de notificação aí, o sininho, no caso só tem um, né? E se inscrever no canal. Deixa seu like e vamos pro vídeo. Então galera, para fazer esse vídeo de hoje eu vou utilizar aqui o editor do Tailwind CSS, porém, eu não vou utilizar o próprio Tailwind para fazer essas estilizações, tá? Eu vou utilizar CSS puro e eu decidi utilizar esse editor porque ele é muito prático e a gente consegue utilizar CSS puro aqui, ó, nessa aba aqui de CSS, tá? Não precisamos necessariamente utilizar o próprio Tailwind. Então eu vou utilizar HTML puro e CSS, tá? Então fica tranquilo que vai dar tudo certo. Ó, então eu vou começar aqui, ó, apagando tudo. E o legal, galera, é que aqui nessa ferramenta a gente não precisa ter conta, tá? É só você acessar aí, ó, play.tailwindcss.com que você já começa a brincar com as ferramentas aqui, tá? No primeiro momento eu vou colocar só um H1 aqui com um Olá Mundo pra gente ver como é que tá ficando isso tudo. Eu vou definir o tamanho aqui do nosso documento como 375 pixels aqui, ó, de largura, só para que ele fique exatamente igual na largura que eu tô visualizando aqui o meu Instagram, ok? Então a gente vai começar a brincar com o processo, fica tranquilo que eu vou ensinar para vocês aqui e explicar tudo o que eu tô fazendo, tá? Então vamos começar aqui sem muita enrolação e a primeira coisa que a gente vai fazer é estruturar o nosso HTML. Então galera, para estruturar o nosso HTML aqui eu vou começar colocando uma div no meu documento e aí eu quero que essa div tenha um ID, né? Um identificador para a gente sempre chamar por ela, tá? E esse identificador vai ser a hashtag Insta, tá? Vai ser o nome Insta. Então eu vou criar minha div com um ID Insta. Dentro da minha div aqui eu vou ter um header, maravilha. Além disso eu vou ter um main, tá? Que vai estar o meu conteúdo, vai ser essa área aqui ó, que a gente consegue rolar, beleza? E a gente vai ter também o footer, que vai ser o nosso menu que está aqui embaixo, tá? Então, para isso, a gente vai começar a colocar os elementos aqui, distribuir esses elementos, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é copiar essas imagens e esses SVGs que a gente tem aqui, ó, tá? Previamente eu já fiz isso para que a gente não perca tempo, mas o primeiro eu vou mostrar para vocês como é que se faz e aí vocês conseguem também fazer em casa. Então para isso eu venho aqui ó, no meu documento, eu clico com a tecla aqui do meu teclado, obviamente, Ctrl Shift J, porque a gente consegue abrir o DevTools, que é esse cara aqui, galera, ó. Então aqui no DevTools eu tenho essa ferramenta aqui, ó, que eu posso selecionar um elemento, tá? Então quando eu utilizo quando eu clico naquela ferramenta ali e venho aqui para o meu navegador, ó, cliquei, maravilha, aqui no meu navegador eu consigo selecionar os elementos dessa página, tá? E aí eu posso passar o mouse por cima aqui, ó, selecionar o meu SVG, que ele vai trazer o elemento pra gente aqui no DevTools, ó. Então eu posso clicar com o botão direito, cópia e copiar o meu elemento, beleza? Então eu vou fazer isso para todos esses elementos e vou colocar aqui para que a gente já ganhe tempo nesse vídeo, beleza? Então maravilha galera, já copiei todos os elementos aqui que a gente vai utilizar nesse projeto, tá? Você percebe aqui ó, que tem no header duas SVGs, que são esses dois caras aqui, e a logo do Instagram, ela é uma imagem, tá? Além disso eu tenho o meu main aqui, um H1, um H3, só para ter um conteúdo aqui na nossa tela, beleza? E dentro do nosso footer, que vai ser o meu menu, eu coloquei aqui ó, 5 links, tá? Eu não coloquei o nosso href aqui no primeiro momento, deixa só o link mesmo. E dentro desses links eu coloquei todos os SVGs e a imagem do meu perfil também, da minha conta aqui do Instagram, beleza? Agora a gente vai trabalhar única e exclusivamente no nosso CSS, que é o que vai trazer toda a estilização da nossa página. Então bora lá galera, para o nosso CSS a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um reset básico aqui, então eu vou zerar aqui todas as margens, eu vou colocar tudo como zero, ó, margem eu vou zerar, padding eu vou zerar também,
O box size aqui eu vou definir como border box, para que o cálculo dos tamanhos sejam feitos pela borda do meu elemento, tá? Além disso, galera, eu vou colocar uma propriedade aqui que no final do vídeo eu vou adicionar o valor dela, tá? Então essa propriedade vai ser a body, e aí eu vou selecionar um pseudo elemento aqui chamado -webKit menos scroll bar, beleza? É esse elemento aqui, esse pseudo elemento que a gente vai estilizar, mas isso eu vou deixar para o final do vídeo, tá? Além disso, agora eu vou começar a estilizar a nossa div principal, que é a nossa div Insta, tá? Então, para isso eu posso passar aqui ó, a hashtag e selecionar o Insta, tá? Insta, e aí a gente já consegue fazer a estilização desse cara aqui, tá? Eu vou começar definindo um display do tipo flex para o meu componente principal. O Flex Direction vai ser do tipo column, porque eu quero que esses caras aqui ó, fiquem em coluna, um abaixo do outro, tá? Além disso, eu vou definir a altura do meu documento como um todo, ou no caso aqui da minha div Instagram, como sem VH, para que ela ocupe aqui de cima até embaixo, de acordo com o documento que a gente tiver, tá? E aí eu já vou passar aqui para a estilização do nosso header, que é bem tranquila também. Então eu vou selecionar aqui o meu Insta, tá? Que é a minha div Insta, e vou selecionar o meu header. Aqui para o nosso header eu vou começar definindo uma position, e aí eu vou passar o valor fixed nessa position. Além disso, eu vou definir aqui meu top como 0, eu vou definir meu left como 0, vou definir o meu right como 0 também, tá? Para quê? Para que esse cara ele fique fixo aqui, ó, com 0, ou seja, ele vai ficar no topo, no left e no meu right. Então ele sempre vai ficar fixo ali, bem legalzinho da forma que a gente quer. Além disso, eu vou passar uma propriedade background aqui e a cor que eu quero de fundo é um branco. Então você vai perceber, ó, se eu tirar esse background aqui, ó, vou comentar ele, a gente consegue ver o inscreva-se no canal. Quando eu descomento, a gente tem um background ali e a gente já consegue ver que o nosso elemento está fixado na tela da forma como a gente quer, beleza? Agora eu vou definir esse meu header aqui como flex, então vamos passar um display flex para ele. E aí o que eu vou querer aqui é simplesmente alinhar os nossos elementos da forma que o Instagram fez aqui. Para isso é muito simples, com o flex eu posso definir o Align Items como Center, ele já vai jogar todos os meus itens e alinhar no eixo Y, beleza? Além disso, eu posso passar uma propriedade Justify Content, e aí eu vou passar aqui um Space Between, para que ele jogue esses caras, e ele coloque uma margem entre cada elemento que eu tenho ali dentro, de forma igual, tá? Então ele joga um no início, um no meio e um no final. Se tivesse mais elementos, ele ia distribuir sempre igual, o espaçamento ele vai sempre distribuir igual, tá? E além disso, eu quero definir também a altura desse meu header. Aqui no Instagram, eles definiram essa altura dessa div aqui com 44 pixels, e você percebe que a gente tem um padding também aqui de 16 pixels nas laterais. Então, vamos aplicar isso aqui, ó, 44 pixels de altura ali do nosso header. Eu vou colocar também aqui, galera, um mini height. Essa é uma propriedade que eu vou forçar que esse cara aqui ele nunca tenha menos que 44 pixels, tá? Isso vai evitar bugs na nossa aplicação mais na frente. E eu vou passar uma propriedade de padding também, e aí eu vou passar os valores que a gente viu lá no Instagram, que é 0 em cima e embaixo, e nas laterais eu tenho 16 pixels. Então agora, basicamente, a gente já tem o nosso header criado. Além disso, para finalizar, eu só preciso passar uma propriedade chamada border bottom para a gente criar aquela bordinha que tem aqui no Instagram, ó, que é um cinza um pouco mais escuro aqui. Então, para isso, eu posso passar aqui ó, 1 pixel de largura dessa borda. Eu quero ela do tipo sólida, tá? E aí eu vou passar um RGBA aqui com 000, que é um meu preto. E aí no alfa aqui eu posso passar 0.2. Deixa eu apagar esse alfa aqui, 0.2. A gente já vai ter, maravilha, a nossa borda criada aqui. Então agora nosso header está criado com sucesso. Eu vou selecionar aqui a minha tag main, tá? Então eu vou passar aqui sempre, galera. Então sempre, galera, seleciona o elemento pai e depois vai selecionando os filhos, para que a especificidade do nosso projeto fique alta e dessa forma a gente evite bugs lá na frente, beleza? Então eu vou selecionar aqui o meu hashtag Insta e vou selecionar o main também. E para esse main, a estilização eu também vou deixar mais para o final, porque eu acredito que a didática vai ser melhor dessa forma.
O que eu vou fazer aqui agora é pegar o meu Insta, a minha div Insta, e o meu footer, né, que é o meu menu. Então vamos estilizar ele primeiro. Basicamente, o que a gente vai ter de estilização aqui para o nosso footer vai ser quase que igual o que a gente fez ali no nosso header, tá? Então eu vou começar aqui definindo a posição como fixa desse elemento também. Só que aqui, ao invés da gente definir o top como 0, a gente vai definir o nosso bottom como 0, tá? Porque ele vai fixar embaixo. A gente vai definir da mesma forma o left como 0 e o right como 0, para que ele sempre fique ocupando aquele espaço todo do nosso header, independente do tamanho. Isso já é um conceitozinho de responsividade, tá? Além disso, eu vou definir aqui o display desse elemento como flex e vou passar também uma propriedade chamada align items como center, e o meu justify content vai ser space between, para que esses elementos eles fiquem distribuídos ao longo do meu header aqui, no caso do meu footer, né, de forma igual. Então você percebe que a gente utilizou as mesmas propriedades para o header e para o footer, beleza? Mas aqui no footer ele dá um espaçamento diferente e já fica praticamente igual ali o Instagram. A única coisa que vai faltar aqui é adicionar o espaçamento interno aqui dentro desses links que a gente colocou envolvendo, né, os nossos SVGs, os nossos ícones, tá? Então, para finalizar o nosso footer aqui, o nosso rodapé, né, que no caso da gente aqui vai ser o nosso menu, eu vou definir uma altura para esse cara também com 44 pixels, tá? Que é a mesma altura que o nosso Instagram utilizou. Vou definir a altura mínima, tá? Para que ela também não aconteça de bugar lá na frente. Vou definir também aqui o background como branco, para que isso aqui não fique transparente, a gente consiga ver o conteúdo ali embaixo. E além disso, eu vou definir a nossa borda também. Então, eu vou passar um border, nesse caso aqui vai ser um border top, tá? Não vai ser o border bottom, mas as configurações são as mesmas. Então, eu vou passar um pixel sólido e aqui vai ser um RGBA, tudo preto, tá? E a transparência 0.2, então a gente já vai ter a bordinha definida aí do nosso footer, beleza? Agora, para que a gente chegue no mínimo detalhamento possível, a gente vai adicionar esse espaçamento que tem aqui em cada link, tá? Então, para isso, eu vou selecionar aqui, ó, o meu Insta, vou colocar aqui o meu footer, vou selecionar o meu link, tá? E aí eu vou passar aqui dentro do meu link a propriedade display, eu vou definir esse meu link como flex, eu vou alinhar todo e qualquer conteúdo ao centro, tá? Então, eu vou passar as propriedades align items center, a justify content como center também, e aí eu vou passar a largura do meu widget, tá? Eu poderia fazer isso de diversas formas, galera, mas como eu inspecionei a página do Instagram aqui e vi que sempre esses links aqui, ó, eles têm 75 pixels de largura, eu preferi então passar aqui a largura do meu elemento como 75 pixels, e o meu display flex aqui, ele se encarrega de centralizar todo e qualquer elemento ao centro. Então isso, independente do tamanho que a gente esteja trabalhando, esses elementos eles vão estar centralizados aqui de uma forma bem interessante. Além disso, eu quero arredondar essa minha imagem aqui. Para isso eu posso selecionar então a minha hashtag Insta, tá? Minha div, vou selecionar o meu footer, vou selecionar o meu link, tá? Ele vai selecionar todos os links e aí eu quero selecionar a imagem. Isso aqui, galera, no CSS ele vai ler da seguinte forma. Ele vai falar o seguinte, ó: CSS, pega todas as imagens, tá? Pega todas as imagens que tá dentro de um link, tá? Que está dentro de um footer, que está dentro da minha div Insta. Então aqui eu tenho um nível de especificidade bem grande, tá? O conflito aqui só vai acontecer se dentro desse footer eu tiver um link com uma imagem. No caso, se eu tiver outra imagem aqui e eu não quiser arredondar essas bordas dessa outra imagem, eu teria que aumentar o nível de especificidade. Mas como eu tenho certeza e estou vendo que aqui só tem uma imagem, eu vou utilizar isso aqui que já vai funcionar. Aqui simplesmente eu vou passar um border radius aqui, então eu vou passar a propriedade border radius, que ela arredonda as bordas, e eu vou passar 30 pixels, que já é o arredondamento máximo. E aí ele vai fazer o círculozinho pra gente, que vai ficar tudo certinho, tá? Agora, a única coisa que falta aqui é a gente utilizar esse nosso main. Para isso, galera, eu vou utilizar uma propriedade aqui chamada flex1.
essa propriedade ela vai pegar o nosso conteúdo do nosso main e trazer ele, esticar e ocupar o tamanho máximo que ele conseguir, tá? Então, vê só, vou passar então a propriedade flex e aí eu vou passar o valor dela como 1, porque esse nosso main ele já vai ocupar tudo que a gente tem aqui, tá? Para que a gente tenha certeza que isso está acontecendo, eu posso passar um background aqui, por exemplo, red, a gente vai ver que está tudo preenchido. Se eu tiro essa propriedade flex 1, ele vai ficar com contido ali no conteúdo que a gente escreveu dentro da main, tá? Como eu quero forçar que ele preencha tudo, mesmo que não tenha conteúdo, eu passo a propriedade flex 1. Mas, detalhe, ela só está funcionando aqui, galera, porque esse nosso main está dentro de um componente Py que é do tipo flex no display, tá? Se a gente olhar aqui o nosso Insta, ele é do tipo display flex. Então, o nosso main com o flex 1 vai funcionar. Se eu comentar esse cara aqui, ó, o display flex e o flex direction, você vai perceber que não vai funcionar mais a propriedade flex 1, beleza? Então, vamos voltar aqui para que funcione. E aí, esse vermelho, eu vou tirar ele daqui e vou colocar um RGB F3, 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 que é um cinza ali, quase que branco, tá, galera? Além disso, eu vou colocar um pairing também aqui, ó, nesse meu elemento. E é um pairing no eixo Y. Ou seja, no top e no bottom. Porque, se você perceber, a gente tem dois elementos fixados aqui no top e no bottom. E esses elementos têm 44 pixels de altura cada um. Para isso, eu vou colocar aqui ó, um pairing em cima e embaixo de 45 pixels para que a gente consiga ter todos os nossos conteúdos inseridos na main, eles vão estar sendo exibidos aqui na nossa tela. Só que no eixo X eu não quero esse espaçamento, então eu vou passar um 0 e basicamente a gente tem aqui agora já o nosso projetinho criado. Falta um detalhe ainda que eu tinha deixado para o final da aula, eu não esqueci, que é esse cara aqui, ó. Porque eu vou utilizar esse pseudoclasse WebKit Scroll Bar, tá? Isso aqui é a pseudoclasse que a gente consegue utilizar a Scroll Bar dos nossos documentos. Ela vai funcionar no Chrome, no Edge e vai funcionar no Opera também, se eu não me engano, tá? Essa daqui. Para funcionar no Firefox, eu tenho que selecionar o body e aí eu tenho que passar a propriedade de Scroll Widget, Scroll Bar Widget, é essa propriedade aqui que a gente precisa para que funcione no Firefox também, tá? A única coisa que eu vou passar aqui, galera, é a largura da nossa Scroll Bar. Por quê? Tem duas formas a gente fazer isso, uma funciona e outra não funciona, tá? Quando eu utilizo essa Scroll Bar aqui e defino ela com 0 pixels aqui, ó, e aqui no meu WebKit Scroll Bar também eu posso passar então o meu widget como 0 pixels, a gente não vai ter nenhuma modificação aqui no primeiro momento. Só que se eu tivesse esses conteúdos aqui, ó, eu vou copiar esses caras aqui e colar, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui eles, eu vou segurar Alt, Shift e a seta para baixo, tá? Ele vai clonar tudo aqui, ó, a gente vai duplicar isso aqui. Eu quero fazer com que o nosso elemento ele passe do tamanho do nosso documento, né, do tamanho da tela que a gente está utilizando para que a gente consiga fazer o scroll. Só que você percebe ó, que se eu voltar aqui no CSS e apagar esses dois caras aqui, ó, a gente vai ter essa scroll bar aqui que fica bem feio no nosso projeto e a gente realmente não quer isso, tá? Então vamos descomentar isso aqui, porque agora a gente... Opa, fiz errado. Porque agora a gente não tem a nossa scroll bar sendo exibida, tá? A gente poderia utilizar isso, mas como dá um pouquinho de trabalho, eu vou deixar para um próximo vídeo. A gente só vai zerar o tamanho dessa scroll bar, porque a gente continua conseguindo fazer a scroll bar aqui no nosso projetinho, porém ela não vai aparecer. Outra forma que eu poderia fazer isso era chegar aqui no meu body, tá? Então eu vou comentar esse cara, e aqui no meu body eu poderia passar, por exemplo, a propriedade overflow no eixo Y e passar ela como hidden. Só que se eu passo essa propriedade aqui no eixo overflow, tá? No hidden, a gente não vai conseguir fazer o scroll, ó. Tô mostrando aqui para vocês, ó. Tô tentando fazer o scroll, mas a gente não consegue. Por isso é que eu fiz essa estilização aqui, galera. Então vamos apagar o nosso overflow, tá? Vamos descomentar esses caras, ó. Esse aqui também. E agora a gente não tem o nosso overflow aparecendo, mas a gente consegue fazer o scroll. E é esse o projeto que a gente tinha para fazer para o nosso vídeo. Foi um vídeo bem rápido, um vídeo bem intenso, mas eu acredito que vai agregar bastante aí no seu portfólio. É um projeto que fica perfeitamente aqui igual
o projeto do Instagram, e você pode até brincar com isso aqui, fazer personalizações e tentar criar até o seu próprio clone do Instagram, beleza? E aí, meu querido, se você gostou desse vídeo, dá uma moral pra mim, deixa um like aí, se inscreve no canal. Espero que você esteja gostando dos nossos conteúdos. Deixa um comentário também, tem bastante gente interagindo aí nos vídeos, eu tô ficando muito feliz, hein? Deixa um comentário aí, ou dá uma crítica, ou dá uma sugestão, tá? Eu tô aqui pra ouvir, beleza, galera? Então tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui!